Olá, sejam bem-vindas, queridas amigas da Seva Home Church. Que delícia estar com vocês no Bem-aventurada 2020. Bendito seja Deus por nós estarmos reunidas, mesmo que através da tecnologia, através dessa via, nós nos alegramos, porque sabemos que todas as coisas estão sob a potente mão de Deus e aprove ao Senhor que em 2020, ao invés de nós estarmos aí presencialmente, nós estivéssemos aqui através dessa via tecnológica. Então, se acomode aí no seu assento, tome nas suas mãos a sua Bíblia e nós vamos meditar na bendita palavra do Senhor e aprender sobre esse tema tão oportuno nos dias que nós temos atravessado. Mulheres fortes em tempos difíceis. Essa é a parte que me cabe nesse latifúndio, esse é o tema da mensagem que eu quero ministrar no seu coração. Então, pegue a sua Bíblia, se acomode, não se distraia e vamos estar focadas naquilo que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Muito bem. Mulheres fortes. A Bíblia é um livro maravilhoso, o livro de Deus, e ele nos apresenta histórias de mulheres fascinantes, mulheres fortes em tempos difíceis. Nós poderíamos aqui fazer uma lista delas, mas só para refrescar um pouquinho a nossa memória, a mulher de Noé. A mulher de Noé foi uma mulher forte, que teve coragem para confiar e se submeter àquilo que Deus havia o seu marido fazer. E vamos pensar um pouquinho na situação da mulher de Noé aí. Não deve ter sido nada fácil, né, pessoal? Para a mulher de Noé acreditar naquilo que Deus tinha ordenado a Noé, sua família, e ela segue confiando em Deus, apoiando o seu marido. Quando Deus escolhe Noé, Deus escolheu toda a família de Noé. E eu fico pensando em quão forte e corajosa essa mulher de Noé precisou ser. Nós também podemos nos lembrar de Débora, a juíza e profetisa em Israel, que foi uma mulher também corajosa, forte, valente em dias difíceis. Em dias em que Israel era oprimido por Jabim, o rei cananeu, Deus levanta Débora como juíza e profetisa e ela teve a coragem de enfrentar o inimigo. Débora convoca Baraque, o comandante do exército de Israel, e entrega para ele uma palavra profética, uma palavra de Deus, que Deus havia de entregar os inimigos de Israel nas mãos de Baraque. E Deus levanta ali Débora, essa mulher tão especial e tão fundamental na decisão daquela situação de 20 anos de opressão do rei cananeu sobre Israel. Podemos nos lembrar também de Esther, né? A mulher corajosa, valente e forte, que teve coragem para se posicionar entre o seu povo e o seu rei. Ou seja, ela usou ali da sua influência, da sua sabedoria, da inteligência que foi dada a ela por aquele processo de oração e jejum. Esther se separa para orar, para jejuar, ela e suas servas, para se apresentar diante do rei. E ali Deus dá toda uma estratégia para Esther, para livrar todo o povo de Israel do extermínio. E também a gente pode se lembrar de Ruth. Ruth, essa nora extraordinária, essa mulher extraordinária, que também teve que ter força e coragem em tempos difíceis, em tempos de viuvez, em tempos de luto. Deus levanta Ruth e ela se coloca ali ao lado de sua sogra, Noemi, e cuida de Noemi, protege Noemi, e Deus ali inclui Ruth, né, na ascendência do Messias. Coisa linda, mulheres valentes. Ruth não tinha medo do trabalho, Ruth era aquela que trabalhava para servir a sua sogra, e ali enquanto ela servia a sua sogra, Deus tinha um plano também para ela, uma mulher extraordinária. Podemos nos lembrar de Maria, mãe de Jesus. Uau, aquela jovenzinha. Vocês já pensaram na situação de Maria, gente? Aquela jovenzinha prometida em casamento, aparece grávida numa pequena comunidade. Meu Deus, quantas coisas devem ter passado pelo coração, pela mente de Maria. O temor. A gente pode se lembrar imediatamente, quando fala de Maria, é impossível a gente não se lembrar de Isabel, uma mulher forte que Deus levantou também, vivendo também um milagre.
né? 6 meses ali à frente de Maria. E com certeza aquela mulher que foi usada pelo próprio Deus para fortalecer Maria, fazendo Maria entender que Deus estava desenhando todas aquelas circunstâncias. Então, essas mulheres nos inspiram, nos encorajam, nos trazem a memória que nos dá esperança. Mulheres como eu, como você, mas que Deus levantou, que Deus usou, porque elas se posicionaram, elas ousaram crer, elas ousaram obedecer. E hoje eu queria falar com vocês de uma mulher especificamente. O nome dela é Abigail. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Você conhece a história de Abigail? Então abra aí a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 25. E nós vamos ler a partir do verso 2. É uma leitura extensa. Então pegue mesmo a sua Bíblia e fique atenta para nós caminharmos juntas. Amém? 1 Samuel 25, a partir do verso 2, nós conhecemos um pouco mais sobre essa mulher forte em tempos difíceis. Vamos lá. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. O seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. E ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Uau! Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor,
A culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou a meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Vamos até aí. Uau! Que história! Não é? Que história! Esse capítulo 25 de 1 Samuel nos ensina muitas lições. Mas eu queria chamar a sua atenção para as características de uma mulher forte em tempos difíceis. Abigail era uma mulher forte em tempos difíceis. Por que eram tempos difíceis? Não porque na terra, não porque as suas circunstâncias. Ela era esposa de um homem rico, de um homem poderoso. Às vezes a gente equivocadamente acredita que quem tem dinheiro não tem problemas, né, gente? Isso não é verdade. Cada um tem as suas batalhas, os seus desafios, cada um sabe onde aperta o seu sapato, né? E a gente vê aqui Abigail e essa mulher casada com um homem poderoso, um homem rico, um homem abastado. E eles estavam num período de festa, tempo da tosquia. É o tempo que tinha muita comida para os tosqueadores, né? Então, você quer deixar o povo feliz no trabalho? Dá para eles bastante provisão, bastante comida, né? E o tempo da tosquia era esse tempo de festa, de celebração, de tudo aquilo que havia sido esperado, né? As ovelhas haviam sido cuidadas, protegidas, guardadas, e agora chegou o tempo do lucro, do penoso trabalho de se proteger, de se alimentar e de se cuidar de um rebanho de ovelhas, né? Naquela festa, Davi sabia que havia muita abundância. Havia muita comida, havia muita bebida. E Davi estava fugindo de Saul. Então, eles moravam ali no deserto. E era ali justamente que ele proveu proteção. Segundo as palavras dos próprios empregados de Nabal, eles eram como um muro ao redor dos empregados de Nabal, das ovelhas, dos rebanhos de Nabal. Ou seja, ele
ajudava a guardar, a proteger, já que eles moravam ali, né? Ficavam ali refugiados da ira de Saul, então eles serviram aos servos de Nabal, aos bens de Nabal. E chega a época da tosquia, Davi então manda mensageiros, dizendo, ser favorável, né? Tenha misericórdia, se lembre de quando nós servimos vocês. Ele precisava de se valer desses expedientes, gente, porque eles estavam refugiados no deserto. Eram 600 homens. O texto disse assim que 400 acompanharam Davi e outros 200 ficaram guardando as coisas deles. Então, você imagina, 600 homens. Era um exército grandinho, né? E homens no deserto, fome, necessidade. Então, ele esperando, porque, gente, esse negócio de esperar, essa cultura, né, de honrar, de alimentar, de prover abrigo, água, era uma coisa muito forte nessa cultura aqui, né? Em Israel era muito forte esse negócio de dar abrigo para o viajante, de prover água, comida, né? Era uma questão de honra. Uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa direita, jamais sonegaria um pedido de comida, de água ou de abrigo. E é exatamente o que Davi pediu para Nabal ser favorável. E Nabal responde com deboche, com desdém, e imediatamente ele cria uma situação difícil. Ele cria uma crise. Nabal provoca uma crise. Os dias eram de festas, os dias eram de abundância, os dias eram de tosquia, os dias eram de muita comida, de um ambiente diferente. Mas a insensatez de Nabal provocou uma crise. E os funcionários de Nabal, os servos de Nabal, sabiam dessa realidade. Tanto que, quando os moços de Davi, os valentes de Davi, viram as costas, eles pensaram, meu Deus, estamos perdidos, estaremos fulminados, o que vai acontecer com a gente? Por quê? Porque eles conheciam a desonra que estava sendo praticada ali e que Davi viria para se vingar. Tanto é que quando ele procura Abigail, o servo procura Abigail, ele diz assim para ela, do deserto, no verso 14, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Quando Nabal nega as coisas que Nabal... Quem é esse Davi? Ele fez de desentendido. Hoje tem muitos servos que fogem ao seu Senhor. Ele estava fazendo, né, uma alusão ao fato de Davi estar fugindo de Saul. Ele insultou de fato. Ele falou palavras duras. E o servo de Abigail e de Nabal perceberam isso tão instantaneamente que eles vieram ao encontro e relataram para Abigail. E aí eu quero começar a enumerar para vocês as características dessa mulher forte em um tempo difícil, em uma situação de crise. Uma característica de Abigail sabia ouvir. Ela era sensata o suficiente para ouvir. O mesmo funcionário que vem contar para ela, o mesmo empregado que vem contar para ela, aqueles homens foram bons para conosco, não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, né? Na NVI. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então, por que esses servos foram levar... Eles não foram para Nabal falar com Nabal. Senhor, volta atrás. Senhor, manda lá outros servos para buscarem socorro. Senhor, porque o senhor conhece Davi. Davi foi tão bom conosco. Senhor, nós precisamos de interferir nessa situação, Senhor. Como é que nós vamos fazer? Não, eles não fizeram isso. Por quê? Porque ele mesmo diz aqui, ele é tão mau que ninguém consegue conversar com ele.
Eles sabiam que ia ser conversa julgada ao léu. Você conhece alguém assim? Que você vai falar e a pessoa entra por aqui, sai por aqui? A pessoa é tão tola que ela não muda de atitude, ela não muda de padrão, ela não reconhece que está errada. Então eles foram em quem? Em uma pessoa que sabia ouvir, em uma pessoa que não era cabeça dura, em uma pessoa que não tinha mente fechada, em uma pessoa que não era insensata, turrona. Está aí a primeira característica de uma mulher forte. Forte não significa ser turrona. Forte não significa ser teimosa. Forte não significa ser incompreensiva, dura. Forte, essa característica aqui de Abigail nos ensina algo, que a mulher forte sabe ouvir. Ela tem sabedoria para ouvir, entender, discernir. Esses empregados podiam ter fugido, eles podiam ter montado um plano para matar Nabal e eles mesmos se defenderem, eles poderiam ter ido buscar refúgio e conselho e abrigo em Davi, falando, olha, não temos nada com isso, nós somos servos desse homem insensato. Não, eles foram na mulher de Nabal, certamente porque a convivência já tinha mostrado para ele que ela era uma mulher confiável, era uma mulher sábia, era uma mulher inteligente, era uma mulher capaz, era uma mulher que sabia ouvir. Se nós não sabemos ouvir, como então pretenderemos cooperar em algum processo? E saber ouvir, gente, não é só escutar. Saber ouvir é procurar compreender o que a pessoa que está nos procurando, buscando alívio, solução, conselho, se colocar um pouco no lugar dessa pessoa, procurar entender a situação que ela está vivendo, ouvir de verdade. Não é ligar no automático falando assim, porque hoje nós estamos dentro de um padrão de comportamento que nós não estamos escutando as pessoas. Nós estamos ouvindo, já buscando argumentos para rebater a outra pessoa. Nós já queremos provar que nós somos melhores. Nós já queremos provar que nós temos a resposta. E para a gente entender, para a gente procurar realmente ser solução numa situação de crise, a gente vai ter que entender a crise. E a gente vai ter que ouvir as pessoas de coração aberto, de mente aberta, para procurar buscar em Deus uma solução. Abigail, essa mulher forte, sabia ouvir. O próximo passo, o verso 18 diz, imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos pressados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Aqui a gente vê mais 2 características dessa mulher forte. A primeira delas é que a mulher forte, ela é proativa. Ela lança a mão daquilo que ela tem para servir, para ajudar, para tentar solucionar um problema. O que os homens de Davi vieram procurar? Vieram procurar comida. E o que ela pegou? Comida. Se uma pessoa vem buscar alívio, dê alívio. Se uma pessoa vem buscar conselho, dê conselho. Se uma pessoa estiver buscando só alguém que a possa ouvir, ela só quer desabafar, limpar o coração, então dê os seus ouvidos. Às vezes nós tentamos resolver o problema com coisas que não são necessárias. Às vezes a gente quer dar um conselho e a pessoa não quer conselho. Ela só quer rasgar o coração. Ela só quer compartilhar o fardo. Nós queremos ajudar, mas para a gente ajudar, a gente tem que ajudar suprindo necessidade. Se eu precisar de uma blusa, o que vai me servir uma saia? Se eu precisar de um conselho, o que vai me servir uma oração? A oração é sempre eficaz, né, gente? É sempre eficaz. Mas a pessoa veio buscar uma orientação. Imagina a pessoa falou assim, olha,
eu soube que você tem experiência com finanças e eu estou endividada e eu preciso de sair dessa dívida e eu estou disposta a me submeter ao que você, como profissional da área, pode me aconselhar. Qual o conselho que você me dá? O que eu posso fazer para consertar minha vida financeira? E você vira para a pessoa e fala assim, minha irmã, vamos orar. Deus, em nome de Jesus. É uma bênção a oração. Nós precisamos de oração. Mas a palavra de Deus também diz o quê? Que a sabedoria na multidão de conselhos. Então, quando a pessoa vem para a gente está oferecendo a elas resposta para as necessidades delas ou para aquilo que a gente acha que deve fazer. Abigail podia ter mandado para Davi roupa? Para que Davi ia precisar de roupa? Ela se colocou para atender a necessidade. Essa também é uma característica de uma mulher forte. Então, primeiro, ela sabe ouvir. Segundo, ela se coloca num lugar de suprir a necessidade, de usar o que ela tem nas mãos para resolver uma situação. É tão interessante que na época da tosquia tinha toda essa comida, né? Por isso que é tão insensato. É tão insensata a resposta de Nabal. Ele tinha comida. Ele tinha comida, por que não deu? E quantas de nós, ao invés de nos parecermos com Abigail, acabamos nos parecendo com Nabal? A gente tem a solução para a nossa irmã, a gente tem algo que vai prover alívio para a vida dela. A gente, por exemplo, uma irmã está com o marido desempregado há muito tempo. E nós, como mulheres, gente, a gente é capaz de ter sensibilidade, sabe? Para ver o que a outra está precisando. Nós, mulheres, não precisamos só de arroz, de feijão, de macarrão, de molho, de compra, de papel higiênico. Nós, mulheres, também temos algumas coisas que a gente precisa como mulheres. E às vezes você vê uma irmã há muito tempo já numa situação difícil, o marido vivendo uma situação difícil, e você vê que ela é uma mulher que está ali aguentando firme, ela está ali dando suporte para o seu marido, ela está ali buscando soluções para amenizar a crise na casa dela, e você é uma cabeleireira de mão cheia. Você pode fazer um processo, uma hidratação no cabelo dela, você pode prover refrigério, alívio, você pode alegrar essa irmã com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você tem nas mãos. Mas quantas vezes nós sonegamos? Sonegamos o que nós temos, sonegamos o que podemos compartilhar. Nabal sonegou o que podia compartilhar, mas Abigail não. Abigail pegou do melhor, carregou os jumentos e despachou os servos na frente e falou, eu vou seguir vocês. Quer dizer, ela não só mandou os servos, mas eu já vou chegar lá, tá? Então, duas características. A primeira, uma mulher forte sabe ouvir. Segunda, uma mulher forte está pronta para ser resposta a uma necessidade. Ela está pronta para usar o que ela tem nas mãos para servir, para atender a necessidades. Ok? E ela fala, aí o texto também fala, no finalzinho do verso 19, ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Olha isso. A mulher forte também sabe falar na hora certa. Abigail podia ter ido lá tirar satisfação com o Nabal, gente? Podia. Ô Nabal, você tá doido? Os meninos vieram aí, os caras de Davi. Nós temos comida aqui, homem, pelo amor de Deus. Você tá doido? Você tá levantando uma guerra, você começou uma guerra. Ele tem um exército, ele vem aí, toda a nossa casa vai ser destruída, você vai ser morto, os nossos empregados vão ser mortos, nossa família vai ser morta, porque você não quis compartilhar o que nós já temos na Nabal. Ela não foi tirar satisfação. O que o texto está nos dizendo é que ela foi para encarar Davi, mas não falou nada ao seu marido. E por que ela não falou nada? Porque ela sabia discernir na sua situação a hora de falar e a hora de calar. Os próprios empregados de Nabal disseram que não dava para conversar com ele, que ele era uma pessoa tão difícil, que ele não queria, que não valia a pena. Então, naquele momento de crise, tinha uma crise para ser resolvida. O muito falar não vai adiantar nada. Você fica na cabeça do seu marido,
Ou você não faz nada, você não resolve nada, você não vale nada, seu salário não vale nada. Não vai adiantar, só vai piorar a crise. Você ficar falando muito na cabeça dos seus filhos. Ah, menino, você me dá muito trabalho, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu não aguento mais, tá faltando dinheiro, preciso de emprego. Não vai adiantar nada. A gente tem que discernir a hora de falar e a hora de calar. E Abigail sabia exatamente a hora de calar. Talvez se ela tivesse contado a Nabal, ela nem teria saído de casa. E a ruína teria se concretizado, não apenas na casa de Nabal, porque Abigail não foi instrumento de Deus só para livrar sua família, sua casa, seus funcionários. Abigail também foi um instrumento de Deus para livrar o próprio Davi da sua ira. Na precipitação da sua ira, do insulto que ele sofreu, da ingratidão que ele recebeu, em troca, indignou. Davi era um guerreiro, ele se indignou. Cabeça quente a gente faz besteira. E essa mulher impediu. Gente, quantas mulheres, num tempo de crise, tem um marido que é cabeça quente, tem um marido que tem uma índole violenta, tem um marido que ainda não é convertido. Aí ela chega lá, ô fulano, você ficou sabendo o que ciclano falou? Não? Nossa Deus, falou isso. A mulher é a própria boca do inferno. E ela suscita a ira do seu marido. A mulher forte é aquela que é forte para refrear a sua língua. Às vezes a gente quer muito resolver as nossas questões contando para os outros. Contar para os outros, às vezes, só amplifica o problema ou cria novos problemas. Às vezes não é um problema só. A partir do momento que você começa a compartilhar com um, com o outro, você cria 1, 2, 3, 4 outros problemas. Em nome de Jesus, minha irmã querida, você que está me assistindo agora, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que nós comeremos do fruto das nossas palavras. Nós mulheres gostamos muito de falar e eu quero dizer para você especificamente, em nome de Jesus, minha linda, refreia a tua língua para o bem da sua casa. Às vezes você já está colhendo do fruto das suas palavras, palavras de maldição, palavras de acusação, cobrança no lugar errado, no momento errado, palavras duras, ditas na hora da raiva, depois não dá para recolher. Palavras são como penas ao vento, você não recolhe todas, nunca. Nunca. Então nós temos que ser fortes, sim, forte para manter a boca fechada. Porque às vezes é difícil. Então vamos rever. Uma mulher forte é aquela que sabe ouvir. Uma mulher forte é aquela que serve, atende às necessidades que se impõem com aquilo que ela tem nas mãos. Use o que você tem. Uma mulher forte é aquela que sabe refrear a sua língua. Ela sai, não diz nada a Nabal. E finalmente, no verso 23, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Uau! 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 Que mulherão essa Abigail! Que mulherão! Porque tem que ser muito forte para assumir uma culpa que não é sua. Tem que ser muito forte para se humilhar. Porque hoje a gente vive num tempo que a gente gosta de ostentar. A gente está num tempo que a gente posta no Instagram como que a gente é linda, poderosa, está viajando em lugares maravilhosos, né? Ninguém posta o arroz com feijão no Instagram. Mas as nossas vitórias a gente posta. As nossas conquistas e dos nossos filhos a gente posta. Isso é o comum. Todos nós fazemos isso. Eu faço, vocês fazem. Isso é o comum. Isso é o trivial. Mas Deus está nos chamando para o sobrenatural. Deus quer fazer de nós mulheres extraordinárias em um tempo difícil. E mulheres extraordinárias
são modeladas na forma de Jesus. E a forma de Jesus é humildade, é simplicidade, é assumir a culpa. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Como é que a gente pode falar que é cristã se a gente sempre está responsabilizando outros pelos nossos problemas? Não, a culpa não é minha, não, a culpa é de fulano. Não foi fulano que provocou isso. Eu só fiz isso porque fulano que falou. Como nós responsabilizamos terceiros. E a gente podia interromper, está na nossa mão às vezes interromper uma maldição. Interromper uma conversa fiada, interromper uma situação difícil. Se você assumir a culpa, se você falar a culpa é minha, deixa que eu resolvo. Eu vou lá consertar. Helena, mas isso não é justo. Não é justo Jesus morrer na cruz. Não era justo. O justo morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Mas ele subiu aquele monte sem culpa nenhuma. Então por que a gente fala que é cristã? E não temos a capacidade de fazer a mesma coisa? Que o Espírito Santo de Deus nos molde nesses dias difíceis em que vivemos. Para a gente parar de transferir responsabilidade. E para nós, de fato, assumirmos responsabilidade por nós e pelos outros. O João é meu marido, minha metade, então é minha responsabilidade também. A culpa é dele, então a culpa é minha também. Minha seja a culpa. E ela fala isso de joelhos aos pés de Davi. Aquela mulher linda, inteligente. Não temeu se humilhar. Os orgulhosos, os soberbos, se julgam muito inteligentes, né? Inteligência mesmo é a gente saber a hora certa de calar, de se humilhar. De entender que nós estamos numa situação de vulnerabilidade, de perigo, e dizer, tem compaixão, a culpa é minha. Desculpa, eu não ouvi quando os seus servos foram. Se eu tivesse ouvido, eu teria trazido as provisões. A ira de Davi foi totalmente atingida por aquele ato de humildade. A palavra de Deus diz o quê? Que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Foi exatamente isso que aconteceu. Aquela mulher doce, mas tão poderosa. O maior poder da mulher não está na gente ser barraqueira, não. O maior poder da mulher não está na sensualidade, no decotão, não. O maior poder da mulher não é a sedução, não. O maior poder da mulher é a docilidade, a sabedoria, a graça, a inteligência. E no momento certo, saber calar e não temer se humilhar. Ela não temeu se humilhar para defender a sua família. Eu vou me humilhar. Para defender o meu marido, mesmo ele sendo tolo, eu vou me humilhar. Para eu defender os meus funcionários que não têm culpa de nada e podem morrer por isso, eu vou me humilhar. A gente canta isso tanto, né? Se eu me humilhar diante do teu altar. Humilhar diante do altar é fácil, gente. Sabe por quê? Porque Deus é magnífico, grande, poderoso. E nós somos como a erva, passamos. Então, a gente se humilhar diante do altar de Deus é fácil. É só a gente ter um pouquinho de noção. Mas quando nós nos humilhamos diante do nosso próximo, quando a gente não tem problema de descer os degraus, porque nós sabemos que somos filhas de Deus. Quando a gente está firme na nossa identidade, a gente não precisa provar para ninguém que a gente é, não. A gente é. E eu sou filha de Deus mesmo quando eu lavo os pés de alguém. Não é isso que Jesus fez? Ele estava ali lavando os pés cascorentos de Pedro, e Pedro falando assim, não, você não pode lavar meus pés. E Jesus fala com Pedro assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Mulheres fortes não são orgulhosas. Força não é orgulho. Força, muitas vezes, é coragem de se humilhar. Coragem de caminhar a segunda milha, de dar a túnica e também a capa. Coragem de permanecer quando todos se vão. Coragem de continuar lutando por esse casamento. Coragem de continuar orando pelos filhos que se desviaram. Uma mulher forte não teme se humilhar
no modelo e no caminho do seu mestre, que também se humilhou. Uau! Eu amo falar de Abigail, gente. Me enche o coração. E para esse tema, nada mais adequado. E Abigail ali, aos pés de Davi, começa a abençoar e ela começa a profetizar. Gente, essas palavras que Abigail diz para Davi aqui, são palavras proféticas. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente, olha isso, certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para te tirar a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Ela começa a abençoar, a profetizar vida, abundância e o reino sobre Davi. E é com esse gesto que eu termino o quinto passo, a quinta característica. Essa mulher abençoa. Ela abençoa. Davi vinha para matar a sua família e ela começou a abençoar Davi. Primeiro ela se humilha diante dele, ela assume uma culpa que não é dela e ela começa a abençoar. Senhor, que o Senhor fazer mal, que o Senhor te livre de te vingares com as suas próprias mãos. Olha, o Senhor vai te dar um reino, o Senhor vai livrar o Senhor dos seus inimigos. Olha, eu te entrego esse presente para você e seus companheiros, seus valentes serem abençoados. E ela começa a liberar palavras de bênção. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor. Ela abençoa, ela ministra bênção. E essa é uma característica de uma mulher forte. Ela é abençoadora, ela não maldiz, ela abençoa. Quantas vezes, gente, a gente passa por um perrengue, passa por uma situação, passa por uma injustiça, passa por uma, sei lá, nosso direito é roubado e a nossa tentação, a nossa reação imediata na nossa carne é fazer o quê? Não é possível, era meu direito, ele não tinha o direito de fazer isso, esse dinheiro era meu, esse documento era meu, esse dia de trabalho era meu, eu que trabalhei por isso. A gente lembra muito dos nossos direitos, né? Infelizmente, nesse tempo, a gente lembra mais dos nossos direitos do que dos nossos deveres. E o que eu quero dizer para você é que às vezes a gente tem que aprender a perder o direito, a abrir mão do direito. Ou quando atingirem o nosso direito, que nós entreguemos isso nas mãos daquele que defende os nossos. Porque o Senhor nos defende. O Senhor é nosso Pai. Depois, quando você viu o desfecho de Nabal, ai daquele que tocam do Senhor. O Senhor sempre dá tempo da pessoa se arrepender, mas quando Deus vem com a correia, com a correção, é fato. Então deixa as coisas nas mãos do Senhor. Ele não é seu Pai, Ele não é seu Deus, Ele não é o seu provedor. Muitas vezes a gente quer fazer valer o direito na força, na violência. Te sonegaram, te roubaram, orar por essas pessoas. Por isso que Jesus ensina lá em Lucas, orai pelos seus inimigos, né? Amem os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Gente, quando Deus manda a gente fazer isso, não é para a gente posar de santo, não. Porque quando a gente ama, e amar é tratar o outro da maneira como nós gostaríamos de ser tratado, e a gente ora pelo outro, isso dilui o veneno na nossa alma. Quando nós começamos a orar pelo outro, o veneno joga dentro da gente, o lixo que o diabo joga dentro da gente pelo ódio, pelo ressentimento, pelo direito, né, que foi sonegado. Nós ficamos tão indignados, tão irados, e a gente começa a maldizer, a praguejar, a fofocar, a expor a nudez daquela pessoa. Fulano me roubou, fulano me sonegou, fulano isso, fulano aquilo. Eu quero te dizer, uma mulher forte é aquela que tem a coragem de, ao invés de amaldiçoar, abençoar.
Aquela que tem coragem, ao invés de fofocar, orar. Gente, essa força vem do Senhor. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar. Mas não é tarde para você sonhar. É isso. A nossa força vem de Deus. Essa mulher é forte. Ela se levanta quando ela é cheia de Deus. Então busca o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, estreita o seu relacionamento com Deus, se torna uma íntima do Senhor. E o Senhor vai fazer em você e através de você o que você não consegue fazer na sua força. Ele vai te erguer nessa geração quebrada, como um reflexo do Cristo ressurreto, como uma mulher cheia de sabedoria, como uma mulher como Abigail. Gente, é tão lindo isso que Deus fez aqui com Abigail, que quando Nabal foi ferido pela mão do próprio Senhor, Davi manda buscar Abigail e ela se torna sua esposa. Ela se torna a esposa do rei. Nós somos esposa do rei. Nós somos esposas, nós somos noiva. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Oh, Deus. Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus santo. Nós te clamamos que o Senhor nos faça mulheres fortes, Deus, em tempos difíceis. Como o Senhor fez através da vida de Abigail. Que as mulheres que se ergam nessa geração sejam mulheres para mudar o rumo da história. Para dissipar a tolice, dissipar a violência, dissipar a vingança. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta mulheres segundo o teu coração, Deus. Faz de nós mulheres prontas para ouvir, prontas para compartilhar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, atendendo a necessidade. Deus, levanta mulheres, Senhor, que saibam calar e falar na hora certa. Nos dê sabedoria e discernimento para calar quando precisamos calar. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, através do DNA do Teu Espírito Santo, da pessoa de Jesus, que está sendo formada em nós pela pessoa do Espírito Santo, que a gente não tema se humilhar, Senhor, porque foi Jesus, porque Jesus se humilhou, que Ele recebeu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar. Senhor, que a gente não tenha problema com a humilhação, que a gente não tenha problema de descer os degraus, que a gente não tenha problema, porque sabemos da nossa identidade, que somos filhas. Ó Deus, e finalmente, Senhor, que sejamos mulheres abençoadoras, que a nossa boca seja para proclamar quem o Senhor é, que a nossa boca não seja para espalhar a nudez, para desnudar outras pessoas, suas atitudes, não seja para maldizer, não seja para amaldiçoar, mas seja uma boca para abençoar, para interceder, para orar, para liberar, para abençoar, para profetizar. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Faz essa obra em nós, em cada uma de nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Home Church. O Senhor é bom. Que Ele levante muitas Abigails no século 21. Nesse tempo em que aguardamos o Senhor. Que Cristo seja formado em nós, dia após dia. Que a sabedoria que Deus deu a Abigail também esteja sobre cada uma de nós, em nome de Jesus. Grande beijo, amo vocês, pastor Marcelo, pastora Jussiara, pastora Micheline, pastor Hildo e toda a Home Church e inscritas nesse congresso. Amo vocês e aguardo em Deus o reencontro e o abraço apertado. A paz do Senhor.